Pode iniciar, se quer. Boa noite a todos, novamente, estou aqui diante de vocês. Boa noite aos que estão presentes. Eu sou José Aparecido Siqueira, conhecido como Professor Siqueira. Eu sou psicanalista clínico. Eu pertenço à Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e é através dessa sociedade que eu falo com vocês. Hoje, uma terça-feira, dia 11 de novembro de 2025, e eu pretendo hoje alinhavar um pouco mais sobre o Winnicott, Donald Woods Winnicott. Eu já fiz algumas aulas tempos atrás, e eu gostaria de hoje comentar mais algumas coisas, eu diria assim, sobre o Winnicott, trazendo-o para a contemporaneidade, né? Eu gostaria até de enfatizar que eu gosto muito do Winnicott, gosto muito da linha teórica dele. Eu acho que o Winnicott nunca esteve tão atual como hoje, né? Pode ser que haja por aí alguém que não curta simpatia por ele, como é normal, né? A gente sabe disso. Nós, psicanalistas, temos algumas predileções. E é bem possível que haja algum psicanalista, psicólogo, que não seja muito afeito a Freud, Melanie Klein, Lacan. Cada um tem sua preferência. Mas eu diria que o Winnicott é um psicanalista, também foi pediatra, né? Pediatra por 40 anos, mais ou menos. E então ele conhece bem, pelo menos pelos seus escritos, né? Conhece bem o mundo infantil. Trabalhou com crianças evacuadas durante a Segunda Guerra Mundial, né? Conhece muito bem esse assunto, né? Esse campo. Antes de entrar praticamente na discussão, na fala com alguma coisa, algum assunto, alguns aspectos sobre sua vida, sobre sua teoria, eu abro aqui um parênteses para convidar os psicanalistas, né, que façam parte do Sobrapa, se filiem ao Sobrapa, né? Essa sociedade que está aos poucos tomando corpo, está tomando volume, está crescendo. Então, venham somar-se a nós com suas experiências, seus conhecimentos, vamos compartilhar isso, né? E ainda existem alguns relutantes aí no caminho, mas que eu pediria que pensasse um pouco, refletisse um pouco sobre isso, né? E se filiassem a Sobrapa. Uma sociedade que está crescendo, já vai sair uma revista, tem vários vieses aí de comunicação, de penetração, né, nesse mundo psicanalítico. Enfim, eu gostaria de estender esse convite a vocês, aqueles que ainda não se propuseram a fazê-lo, né? Ficar sócio dessa sociedade. E, voltando ao Winnicott, eu
diria que ele, sendo um psicanalista britânico, né, ele conhece bem, através da sua literatura, ele mostra para a gente isso. Aliás, eu gostaria até de discutir um pouco com vocês hoje, se der tempo, sobre o seu livro A Criança e o Seu Mundo, né, em que ele escreveu em 1964, e traz algumas referências, alguns comentários da sua performance psicanalítica, da sua visão, do seu olhar para esse mundo infantil, né? E ele trabalhou com crianças, eu já disse isso, né, evacuadas durante a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu uma abordagem original sobre o desenvolvimento emocional e o papel do ambiente, se é um dos aspectos mais interessantes do Donald Winnicott, é o ambiente facilitador, né? Depois nós vamos falar da mãe suficientemente boa, que é uma nomenclatura que ele usa sempre de relevância nessa linha, né? Nessa linha sua teórica. E essa mãe suficientemente boa que ele nos coloca, ele nos traz, ela se adapta, né, gradualmente às necessidades do bebê. E dada a importância dessa relação, né, dada a importância dessa relação mãe-bebê, é que a criança vai desenvolver depois seu crescimento, sua personalidade, né, o seu psíquico, enfim, os moldes que ele descreve para nós, e nós podemos analisar depois uma criança, né, ao longo da sua vida, até a adolescência, até na vida adulta, algumas sequelas que ficam, se essa fase não foi bem construída, né, não foi bem delineada. Esse ambiente facilitador também fornece estabilidade, previsibilidade e cuidado emocional para a criança. Então, nós temos aí, nas nossas apresentações, discussões de doenças psicossomáticas, né, que essa ideia eles apresenta juntamente com outros psicanalistas, essas questões psicossomáticas, que se nós formos tratar desse assunto, nós vamos perceber que tudo começa lá no início, né? No início, na criação, na formação, na educação, no comportamento, no trato, no toque, nesses afetos, né? Que a mãe, os cuidadores, o pai, eles usam para com o filho, né? E esse comportamento, o Winnicott vai trazer para nós, que são os comportamentos, os afetos, os carinhos, os toques, os olhares, né? A amamentação, enfim. Isso é essencial para a constituição de um self saudável, né? Nós vamos falar depois um pouco de self saudável, self verdadeiro, e o self falso também. Nós vamos tecer algum comentário a respeito, né? E o que é interessante é que quando o Winnicott traz também na sua teoria, ele fala do objeto transicional, né? O espaço potencial. É muito comum nós percebermos crianças que carregam uma fraldinha, um paninho, um boneco, um bichinho, né? Então, esse objeto transicional tem um significado importantíssimo, né? Porque é uma lembrança da mãe, né? O cheiro da mãe, o cheiro do leite,
Então, tudo isso pode parecer insignificante, né? São coisas pequenas, mas que elas têm um valor inestimável, né? Na formação do caráter, da personalidade da criança. Isso pode ser um cobertorzinho, né? Pode ser um urso de pelúcia, enfim, dependendo de cada família, de cada situação, até poder aquisitivo, se é que podemos falar assim, né? E nesse espaço potencial, é uma zona intermediária entre a fantasia e a realidade, onde ocorre o brincar. Tem até um livro que o Winnicott fala muito do brincar, né? Através da brincadeira, ele mostra suas fantasias, mostra seu jeito de olhar o mundo, de ver o seu externo, né? Ele une o interno com o externo. Enfim, esses elementos, né? Objeto tradicional, espaço potencial, mãe suficientemente boa, ambiente facilitador, tudo isso são fundamentais para a criatividade e o amadurecimento psíquico da criança. Nós vamos perceber isso, né? E eu estou falando isso para vocês, embora possa parecer repetitivo, mas é importante que digamos isso, né? Que, que nós tragamos isso à tona, esse assunto, porque reforça o nosso entendimento de como, conforme eu disse há pouco, como a teoria winnicottiana ainda funciona nos dias atuais, né? Hoje nós temos contato aí com notícias de escolas, de comportamentos, né, agressivos de crianças, professores agredidos, crianças que não se coadunam, que não se encaixam naquele ambiente. Como isso é visto, como isso é tratado, né? Então, eu diria para vocês que a, a teoria winnicottiana, ela se encaixa muito bem. Nós vamos ver isso um pouco mais detalhado, né? E quando o Winnicott fala de self verdadeiro e self falso, ele quer trazer para nós que o self verdadeiro é a expressão espontânea e autêntica da personalidade. Vou repetir. O self verdadeiro é a expressão espontânea e autêntica da personalidade da criança. Né? E o self falso surge da adaptação excessiva ao ambiente, podendo gerar sofrimento psíquico. Tá? E o self saudável equilibra autenticidade e adaptação. Já é uma terceira modalidade, se é que podemos chamar assim, né? E numa clínica com crianças, nós podemos ter encontros, né, centrados na brincadeira e na escuta. Esse verbo escutar, ele tem um valor diferente, né? Diferente de ouvir, né? Ouvir é fisiológico, né? E escutar é você perceber, né? Você ter a percepção, é você observar. Quando você escuta alguém, você entra naquele sentimento, você entra naquela reação, você consegue perceber, né, o seu paciente, criança, né? Isso é escutar. Ouvir é bem fisiológico. E, por exemplo, né? Numa clínica onde você tem uma brincadeira, jogos, né? E jogo de rabisco, o famoso jogo de rabisco, consultas, né? As consultas terapêuticas, elas envolvem esse tipo de brincadeira. É muito comum os psicanalistas ou psicólogos ter jogos, né? E trabalhar com desenhos com crianças.
Muito bem. Uma coisa interessante que vale a pena trazer para vocês, que o Freud, a base, né? O Freud trabalhava com a base do inconsciente e desenvolvimento sexual. Tem lá aquelas fases que todos conhecem, todos conhecem, eu digo todos, né? Da psicanálise, né? Que são as cinco fases, né? A oral, a anal, a genital, latente e a fálica, né? Não nessa mesma ordem, mas assim, cada fase tem seus aspectos, né? E é muito interessante quando nós nos adentramos nessas fases, na fase oral, por exemplo, né? Nós temos depois consequências, né? Disso aí na alimentação mais tarde, na, na oratória, né? Então, a oralidade, então, é muito interessante. Depois a gente pode comentar um pouco sobre isso. Isso, Sigmund Freud. A Melanie Klein, ela dá ênfase nas fantasias inconscientes e posições psíquicas, aquelas duas posições famosas, né? Esquizoparanoide e a depressiva. E o Winnicott, que é o nosso autor de hoje, né? O nosso olhar hoje está voltado para ele. Ele tem foco no ambiente e na relação mãe-bebê, como fundantes do psiquismo, né? Muito bem. E trazendo isso para vocês, eu vou dar uma ênfase na importância do brincar, né? Quando o Winnicott falou da realidade do brincar, o que ele quer dizer com isso, né? Que relevância que ele dá para isso, né? No brincar. O brincar é fundamental para o desenvolvimento emocional e social das crianças. Em um mundo digital, por isso que eu falei para vocês, né? Vamos trazer o Winnicott para a contemporaneidade, para os nossos dias de hoje, que hoje nós vivemos essa rede, né? Essas redes sociais, esse mundo digitalizado, essa questão das telas, está sendo muito discutido em todos os quadrantes se não do mundo, mas pelo menos no nosso métier aqui, no nosso universo, né? A gente discute muito essa questão, tem muita live, tem muito seminário, muita palestra, para discutir essa questão. Até que ponto as telas interferem no crescimento, na formação psíquica da criança, né? Isso porque nós estamos falando de psicanálise infantil. Depois nós vamos estender isso para a adolescência também, né? Então, em um mundo digital, é importante equilibrar o tempo de tela com atividades de brincadeira criativa. Olha só, né? Tempos de tela. Hoje eu conversava com um amigo meu e discutia essa questão da tela, né, do celular, a importância do celular nas nossas vidas, né? A gente não vive sem o celular mais, né? É impressionante isso. Se você pedir para um adolescente ficar 2 horas sem uso do celular, ele enlouquece, né? Ele enlouquece. Isso faz parte da vida, faz parte né? Hoje é uma tecnologia, mas está sendo usada de forma excessiva até, né? De forma que é prejudicial, exagero, né? Tudo que é exagerado é complicado, né? Você tende a ter mais malefício do que benefício, quando você extrapola o uso. A aplicação do brincar, isso deve partir dos pais, né? Incentivar brincadeiras ao ar livre, interações sociais, para promover a saúde mental das crianças, né? É muito saudável se observar crianças brincando, né? Aquelas brincadeiras antigas da nossa época, eu sou suspeito por falar isso, né?
E eu nem vou falar muito para não denunciar a minha idade, mas assim, né? As brincadeiras de roda, brincadeiras de passa-anel, aquelas coisas, pular cela, umas brincadeiras antigas que a gente tinha, né? E hoje dificilmente a gente vê isso, né? E não que devamos voltar nessa época, mas que isso seria saudável, sim, né? Para a saúde mental das crianças. Quando o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, ele dá uma ideia de que os cuidadores não precisam ser perfeitos, mas sim suficientemente bons. Não se exige perfeição da mãe, do pai, dos cuidadores, né? É humanamente impossível perfeição, mas que seja suficientemente. É crucial em uma época de pressão social e expectativas irreais sobre a parentalidade. Olha só, pressão social, né? Nós vivemos momentos difíceis de pressão social, por validação. É muito, é muito comum nós percebermos, né, a presença de imagens, né, nas redes sociais para poder, né, se fulano é assim, eu quero ser assim, ou eu quero ser melhor. Um narcisismo absurdo aí, né, de querer aparecer, de querer sempre estar em evidência, né, uma validação. Talvez isso, né, talvez não vou usar esse advérbio, né, eu vou categorizar mesmo, né, preencher um vazio, né, e isso preenche um vazio. Como é que eu tenho que lidar com isso, né? Esse vazio, essa lacuna, esse buraco que existe, como é que eu preencho isso com emoções, né, saudáveis? Então, é, devemos promover uma cultura de aceitação e apoio entre pais, enfatizando que falhas são normais e parte do processo de aprendizagem, né? Tem uma frase latina da qual eu não abro mão, diz assim: errare humanum est. Errar é humano, né? Para continuar, né? Perseverar no erro é burrice. Mas as falhas são normais, desde que saibamos, né, trabalhar depois com a correção, né? Por que falhei? Onde falhei? E esse espaço transicional que o Winnicott traz para nós é um conceito do espaço onde as crianças podem explorar a realidade e a fantasia. É relevante em um mundo onde as crianças enfrentam desafios emocionais e sociais complexos. É o momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo essa coisa, né, de redes, né, redes sociais. Então, esses desafios estão sempre a nossa prova aí. Devemos criar ambientes seguros onde as crianças possam expressar suas emoções e imaginação, como em escolas e grupos comunitários. As escolas, né, são ambientes em que as crianças podem e devem, né, colocar isso para funcionar, né? Os professores, as tias, né, entre aspas, os cuidadores da escola, os funcionários da escola, enfim, um ambiente que hoje é muito comum isso aí, né? Você tem uma escola e a criança fica lá na escola 8 horas, né? Então, nós temos berçários, temos é, crianças que vão bebezinhos para a escola. Vocês imaginem, por exemplo, né, uma, uma criança um bebê de 4, 5 meses, né, que passa por aquela síndrome do bebê sacudido, né, o síndrome da criança sacudida, uma coisa assim, e alguns pais pegam a criança e jogam para cima, né, você imagina alguém jogar para cima a criança para... Olha, ela gosta, ela sorri de nervoso, isso é um prejuízo tamanho para o cérebro da criança, né, isso pode ter uma sequela tremenda
né, na formação física, até psíquica da criança, né? Se jogar para cima. Tem pais que jogam a criança para cima, olha como é que ele gosta, né? Então, se isso é feito na escola, é um pecado, entre aspas, né? E a relação entre mãe e bebê que o Winnicott traz é uma conexão, né? Essa conexão emocional entre cuidadores e criança é fundamental para o desenvolvimento saudável. Em tempos de estresse, isso se torna ainda mais importante. Então, hoje é muito comum, né? Você ter crianças estressadas, porque elas passam por esses tratamentos, né? Tratamentos, às vezes, por questões parentais, né? Pessoas que não têm vínculo nenhum com a criança e não têm responsabilidade e tratam de qualquer jeito, sem afetividade, sem carinho, sem toque, sem... Enfim, né? Isso se for bem trabalhado, você promove a prática do apego e da empatia. Como o Winnicott enfatizava a importância de ser verdadeiro e autêntico. Como assim, né? Isso ele falava com grande sabedoria e sempre trouxe essa questão do relacionamento com a saúde mental e o bem-estar emocional, né? Essa junção, esse binômio, saúde mental e bem-estar emocional. É importante incentivar hoje, né, nós, professores, pais, tios, parentes, a família, de modo geral, né, incentivar discussões sobre saúde mental, autenticidade e vulnerabilidade nas redes sociais e comunidades. É bom discutir isso, né? Até que ponto isso afeta o comportamento das crianças, né? Portanto, as ideias do Winnicott podem ser aplicadas para abordar questões contemporâneas relacionadas ao desenvolvimento infantil, parentalidade e saúde mental. Então, é importante adaptá-las, né? Essas relações ao contexto atual e para ajudar, inclusive, a promover um ambiente mais saudável e acolhedor para crianças e adultos. É importante isso. Então, a relação entre mãe e filho, que o Winnicott prega, desempenha um papel crucial no desenvolvimento das habilidades sociais da criança. Olha só, porque ela sai do lar, né, vai para a escola, da escola para a sociedade, o emprego, enfim. Então, essas habilidades sociais ela vai adquirindo ao longo da sua vida, mas desde que seja de forma cautelosa, de forma saudável, né? Então, e a criança, a gente sabe que a criança aprende por imitação, né? Ela imita os pais, né? Imita o pai, imita a mãe. Elas aprendem observando e imitando seus cuidadores. Mães que demonstram empatia, comunicação aberta e habilidades de resolução de conflitos ajudam a moldar comportamentos sociais positivos em seus filhos. Então, se a criança aprende por imitação, ela vai observar, né, os comportamentos. E é bom que reconheçamos as emoções. Quando a mãe valida as emoções da criança e a ensina a reconhecer sentimentos em si mesma e nos outros, isso promove a empatia, uma habilidade social essencial. Crianças que se sentem compreendidas tendem a ser mais sensíveis às emoções dos outros. Então, é uma cadeia, né? Uma cadeia. É uma via de consequência, né? Se elas entendem, compreendem, elas tendem a ser mais sensíveis. E isso vai para a interação social. De que forma isso, né?
as mães que tratam bem as crianças, e elas incentivam a interação com outras crianças e adultos, e a criança aprende a cooperar, né? Fazer amigos. Às vezes a gente percebe, nossa, a criança não consegue se socializar, não consegue fazer amigos. Isso não é gratuito, né? Se a criança não consegue fazer amigos, algo está acontecendo. Por que será, né? Como nós detectamos isso? Essas experiências sociais são fundamentais para o desenvolvimento de competências interpessoais. Você vê que ah, essas relações, elas passam pela comunicação também, né? Criança que se comunica, uma relação próxima com a mãe proporciona um ambiente onde a criança aprende a se expressar verbalmente. Né? Conversar com a criança, né? Conversar mesmo, olhando nos olhos da criança, sempre, dar uma atenção. Aí eu abro um parênteses aqui, né? É muito comum você observar, às vezes, famílias que vão a restaurantes, aí vão almoçar, aí fica o pai, a mãe, 2 filhos, cada um com seu celular na mão. Eles não conversam, eles não interagem. E essa comunicação, ela é fruto de quê, né? Essa falta de comunicação é fruto de quê? Vamos atribuir isso à tecnologia? Não, todo mundo tem celular, tem que usar, tá bom, mas a hora do almoço é uma hora sagrada, né? É uma hora sagrada, a família está reunida. Então, a comunicação frequente e aberta ajuda as crianças a desenvolverem vocabulário e articular suas ideias e sentimentos. Então, incentivar a leitura né, de livros infantis, ler junto, né? Lê junto, pega um livro, lê, vamos ler com a mamãe, vamos ler com o papai, senta no sofá, vamos ler juntos. Isso é de uma riqueza fenomenal, né? A criança às vezes pergunta, né? O que significa isso, tal? Aí você estende o vocabulário, você explica o significado. Então, isso podemos até questionar, não, mas é a família que não tem esse, esse background, né? Essa base cultural, como é que faz, né? Faz, consegue conversar? Sim. Isso é humano, relacionamento é humano. Mãe e filho se conversam, se abraçam, né? Então, não custa fazer uma leitura juntos. E mães que ensinam seus filhos a lidar com desavenças e a buscar soluções pacíficas para conflitos, ajuda a desenvolver habilidades de negociação e resolução de problemas essenciais para a vida social. Então, se a criança aprende a resolver um conflito, né, com o irmãozinho em casa, com o primo, um familiar qualquer, ela, quando é intermediada pela mãe, né, isso seria uma técnica de mediação, e a criança aprende a resolver esses problemas, né. Hoje nós vemos, às vezes, com grande frequência, né, as pessoas não conversam. Vamos dar um exemplo bem típico, né, trânsito. Você está no trânsito e, de repente, você faz um desvio qualquer, você fecha alguém fecha você, ou seja, ou até dá uma resvalada no carro do outro, o camarada já desce do carro, já desce já discutindo, se já não desce com arma na mão, ele desce, ele vem pronto para brigar, ele não discute, ele não conversa, ele não, é, não consegue dialogar, né? Não consegue é, resolver essa questão conversando. Será que nós podemos traduzir isso como uma falta de traquejo, de manejo lá no início, na sua infância? É bem possível, né? É bem possível que tenhamos uma
uma consequência aí da infância dessa pessoa, né? Que não soube lidar com esses problemas em casa, resolução de problemas, né? Mediação da mãe, do pai. É bem possível. Não vamos, é, não vamos garantir isso, mas é bem provável que tenha havido alguma falha nessa passagem aí, né? Muito bem. O amor e o apoio incondicional da mãe contribuem para uma autoestima saudável. Crianças com boa autoestima são mais propensas a se envolver em interações sociais, pois se sentem seguras em si mesmas. Olha só, interações sociais. Então, essa criança tem autoestima, né, boa, ela pode ter consequências boas né, no seu relacionamento. A mãe desempenha um papel importante no ensino das normas sociais e comportamentos aceitáveis. Através de interações cotidianas, ela orienta a criança sobre como agir em diferentes contextos sociais. E só para fechar esse assunto, né, essas lembranças, essas dicas, a relação entre mãe e filho, fundamental para moldar as habilidades sociais da criança. Um ambiente amoroso e de apoio, onde a comunicação e a empatia são enfatizadas, fornece à criança as ferramentas necessárias para se relacionar de maneira saudável com os outros ao longo de sua vida. Então, nós temos um alicerce aí a ser bem sedimentado, bem construído, né? Nessa fase da infância, da criança, né? Eu digo que, só para reforçar essa minha fala com vocês, a importância do amor na relação entre mãe e filho pode ser destacado em vários aspectos, né? A importância do amor entre mãe e filho, né? É uma base para o desenvolvimento emocional. O amor é fundamental para o desenvolvimento emocional saudável da criança. Ele proporciona segurança e confiança, permitindo que a criança explore o mundo ao seu redor sem medo. Sem medo. Sem medo, entre aspas, de ser feliz, né? O amor fortalece os laços entre mãe e filho, criando uma conexão profunda que serve como base para relacionamentos futuros. Essa conexão emocional é essencial para o desenvolvimento de habilidades sociais e de apego. Isso é bom reforçar, né? Pode ser repetitivo, mas quanto mais nós falarmos, quanto mais nós observarmos isso, né? Parece que dá uma repercussão, fica bem fixado na nossa mente, né? Embora saibamos disso, né? Isso passa pelo nosso setting terapêutico, né? Isso passa pelo nosso consultório. Nós, psicanalistas, nós defrontamos com esses problemas todos. E nossos pacientes, todos eles trazem conflitos, queixas, demandas, que tem muito a ver com a sua infância, né? O amor fortalece os laços entre mãe e filho. Muito bem. O amor cria um ambiente seguro onde tanto a mãe quanto a criança podem ser vulneráveis. Isso é crucial para que a criança se sinta confortável em expressar suas emoções, medos e inseguranças. Normais, né? Promovendo um desenvolvimento emocional saudável. Tá? Eu vou ler para vocês, depois, no final, um poema que fala da mãe suficientemente boa, que é uma terminologia muito usada pelo Winnicott, né? Ele fala da mãe suficientemente boa e fala também da mãe não suficientemente boa, né? Ele fala dos dois. Não vamos entrar nesse detalhe agora, que a gente já está caminhando para o fim. Mas a relação amorosa entre mãe e filho serve como modelo para futuros relacionamentos da criança. Olha, futuros relacionamentos.
Então, às vezes, né, a menina começa a namorar, o garoto começa a namorar, e não dá certo, né? Não dá certo, uma questão de ciúmes, uma questão de, de não seguir para frente, né? Ela separa, não quero mais namorar você, né? A gente vai se separar. Aí a menina namora outro garoto e o garoto namora outra menina. Isso pode dar uma confusão, né? Porque ela não sabe, a adolescência não sabe lidar com isso, né? Isso, ela não foi preparada, ela não sabe, está no ímpeto da juventude, né? Essa coisa de posse, de querer, de ciúme, de insegurança, de confiança, ela está em constante mutação, né? Então, esses futuros relacionamentos, eles podem ter sua sustentação na infância, né? A criança aprende sobre empatia, carinho e a importância da comunicação afetiva, que são habilidades essenciais na vida. Sem falar na resiliência, né? Ainda antes da gente entrar nessa aula de hoje, nós conversávamos, o Márcio e eu, né, sobre resiliência. Então, o amor proporciona à criança uma base sólida que pode ajudá-la a enfrentar desafios e adversidades. Saber que tem o apoio de sua mãe a torna mais resiliente diante das dificuldades. Para fechar esse assunto, o amor é o fio condutor que une a relação entre mãe e filho, criando um espaço onde ambos podem crescer. Olha só, ambos podem crescer. A mãe também cresce junto, né? Porque há uma simbiose. Aprender a se apoiar mutuamente. Essa conexão é vital, não apenas para o bem-estar emocional da criança, mas também para a construção de um futuro saudável e feliz. Bom, meus queridos, eu vou ler para vocês um poema e depois a gente fecha, tá? A gente fecha o assunto de hoje e eu abro para questionamentos, para perguntas, para comentários que vocês, porventura, queiram fazer, tá? Então, o poema diz o seguinte: mãe suficientemente boa. No abraço que acolhe, um lar se faz. Entre risos e lágrimas, a vida se traz. Não precisa ser perfeita, sabe do seu valor. É no amor que se entrega que floresce o calor. Com as mãos um pouco trêmulas, ela ensina a andar. Cada erro, cada acerto, um passo a mais para amar. Na dança da rotina, entre a pressa e a calma, ela encontra o caminho sem perder a alma. Os dias são longos, às vezes há dor, mas no olhar de uma criança reflete o seu amor. Mãe suficientemente boa, com falhas e virtudes, tece sonhos e histórias, entre risos e inquietudes. Nos momentos de dúvida, quando a noite é pesada, ela se lembra que o carinho é a luz mais sagrada. E assim, na imperfeição, a beleza se revela. Uma mãe que é verdade, que abraça e que vela. Por isso, celebre a jornada, a vida que se faz, na autenticidade do ser, na entrega que traz. Mãe suficientemente boa, um farol em meio ao mar. É no simples e no cotidiano que se aprende a amar. E assim eu termino minha fala, meus queridos. Muito obrigado pela atenção de vocês. E, se porventura quiserem comentar alguma coisa, se quiserem fazer alguma pergunta que eu esteja ao alcance para responder, eu agradeceria. Fique à vontade. Muito obrigado pela atenção de vocês me ouvirem em silêncio. Boa noite para todos. Boa noite, professor Siqueira. Boa noite. Eu tenho duas perguntas.
aqui. É que eu estava escutando Hum. essa fala, tô escutando, e ao mesmo tempo eu estava lembrando das circunstâncias modernas. Acho que tinha falado do celular, tinha falado outras coisas. Aí você citou a questão do almoço, do comer junto, do estar presente e afins. Aí me vem uma coisa na cabeça. Ah, a janta, existe até uma possibilidade bem interessante. A janta ou lanche da noite. No entanto, se desde os 6 meses, e na prática, todas as crianças até o segundo grau vai ficar de manhãzinha cedo até depois das 5, significa almoço basicamente desapareceu a possibilidade. Hoje também os pais, a maioria, está trabalhando. Para você ter uma ideia, todas as vezes que eu fui a alguma reunião de pais dos meus filhos, ah, para começar, eram quase que só podia ir lá, eram mães e evangélicas. Hum. Por quê? Porque muitas vezes o pessoal evangélico tem essa questão delas se dedicarem mais ao lar. No entanto, era quase impossível ver outras pessoas ali, até porque geralmente estava todo mundo trabalhando. E não há dispensa de trabalho para tal questão. Você não consegue. Como a gente consegue lidar com tal situação e pegar tal questão? Boa pergunta, Eric. Como a gente consegue lidar com essa questão? Eu não vejo, eu não vejo uma saída. Eu não vejo uma saída para esse tipo de coisa, a não ser aproveitar os momentos em que estejam juntos, quer Uhum, seja à noite, quer seja no final de semana, e para tentar compensar essa lacuna, uhum, esse buraco que ficou aí durante a semana, enfim, você tem que arranjar uma saída, entre aspas, mágica para isso. A nossa vida, essa pressão do dia a dia, essa pressão de ter que trabalhar, de ter que cumprir horário, de ter que ser produtivo e ter que render mais, é sufocante isso aí, a gente sabe disso. uhum, Ah, hoje, hoje as pessoas estão voltadas para isso, aquisição. Eu acho que eles estão valorizando mais o ter do que o ser, sabe? Existe uma questão muito assim, eu tenho que ter um carro novo, eu tenho que ter uma casa nova, eu tenho que ter enfim, ou 2 carros. Eu tenho. Então, isso, de certa forma, intuitivamente, as pessoas acabam trabalhando mais. Agora, se afastar da família é uma contingência que própria da nossa época, da contemporaneidade. Isso aí nós somos cobrados por isso, né? Agora, que remédio? É isso que eu volto a dizer. Você tem que arranjar os horários, né, disponíveis à noite. uhum. Às vezes, né, o pai chega cansado do trabalho e não quer nem conversar com o filho, ele quer assistir ao futebol, quer sentar no sofá e tal, e ficar tranquilo. Mas aí que tá, por isso que eu falo, se os pais. Aí eu retomo a questão do Winnicott, o Winnicott está mais atual do que nunca. Se os pais e as mães lessem um pouco dessa literatura, né, de como essa visão, a importância desse afeto, desse cuidado, Uhum, desse uhum, ouvir, né? É importante hoje em dia, porque nós estamos vivendo uma guerra assim, guerra de, de interesses, né? E as uhum, crianças acompanham isso. O Eric, boa uhum. pergunta sua, mas eu não vejo uma saída mágica, não. Eu acho que. Ou até mesmo, pegando já a tua fala, professor, Hum, pegar pela própria fala do Winnicott e estar mais presente, digamos, aproveitar aqueles momentos que vai ter da forma mais plena possível, isso. mais enriquecedora possível.
Exatamente, exatamente. Eu acho já que que vai ser limitado. é, você tá limitado para isso, mas como compensar, não é verdade? Eu acho que no Uhum. mínimo que Ou você como pode, equilibrar com essa nossa realidade isso, atual. isso, equilibrar, exatamente. Procurar nos meandros aí dos horários tal, de folga, e encaixar e sair, Uhum, uhum, passear, enfim. uhum. Eu acho que tem que ter uma saída para isso. Eu acho que existe. É que as pessoas, né, Também acabam. acredito, professor. Também acredito. É, Não é simples, mas acredito que sim. não, é complexo, é complexo. É complexo, sim, porque a gente vê a sociedade está ficando adoecida, né? E a gente tem que. Essa, tem um livro que chama Psicanálise e Cura, né? Mas Uhum. é mais ou Fantástico. menos assim, né? É mais ou menos assim. A gente tem que. Não só eu vejo plenamente o que você está falando e concordo, como ainda pegando aquele gancho que você falou do celular, eu estava olhando uma pesquisa recente. Hum, Só que a pesquisa não pega criança, pega a partir dos 12 anos, tá. que não deixa de ser criança, mas ela só pega a partir dos 12. A média no Brasil ultrapassa 5 horas. E dependendo da região do Brasil e da classe social, chega a ultrapassar 9 horas por dia. Olha só. É uma estatística terrível. Bem pesada, É bem pesado, pesada. pesado. Muito bem. Ângela, querida, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa Eu não noite. acredito que isso tenha jeito, não, professor, porque que tipo de referência uma criança vai ter sem os pais acompanhando o seu desenvolvimento de uma forma mais, mais próxima? Eu acho que as coisas estão muito difíceis, né, em relação aos filhos, justamente por isso também. E a gente vê assim, essas bizarrices que acontecem com a juventude, delas se envolverem com coisas muito erradas, né? Tipo botar Sim, fogo no mendigo na rua, que a gente viu aqui no Rio, é a né? verdade. Entrar nesse Discord, entrar na, naquela internet, né, proibida, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou me lembrar, é, que tem coisas horríveis, né? De pedofilia para cima. Então, a gente não sabe quem está criando os nossos filhos. Né? O ser humano, hoje em dia, tem que perguntar quem está criando os nossos filhos. Por quê? A mãe, assim, que fazem 6 meses que ela saiu do trabalho para amamentar, ela tem que voltar. As pressões do trabalho, né? As pressões, como o senhor disse, Sim, para o ter, ao invés do ser, né? Mesmo porque não é só uma questão de pressão econômica, né, em questão de dinheiro, mas é uma pressão social, uma pressão também em cima das mulheres, que como padronizando certos tipos de comportamento, que a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que ser independente, a mulher tem isso, a mulher tem aquilo, em contrapartida a uma visão histórica diferente, porque antes só os homens tinham direito até de ter direito à propriedade, né? Só direito ao voto e outras coisinhas mais, sem contar que a história, né, do patriarcado no Brasil é uma coisa a gente pode acompanhar por várias novelas que foram feitas aí, né, que tem os exemplos concretos, como Gabriela, Cravo e Canela e outras tantas mais, né? E, desculpa. E, então, é uma pressão com relação à questão do gênero, né? É uma sim. pressão em relação à questão econômica, é uma pressão até em uma questão global mesmo, né? De disputa entre empresas que influenciam também todo um sistema de vida, de cultura. Então, eu acho contraditório, muito contraditório, tudo, 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 tudo. E aí É verdade. eu continuo perguntando, quem está criando? As pessoas devem se perguntar,
Elas deveriam se perguntar quem está criando nossos filhos. É a internet? É a escola? Ou é Boa pergunta. babá? Ou é a babá? Ou sei lá, qual tipo de referência essas crianças vão ter no futuro? Qual a identidade que elas vão construir? Né? Qual a personalidade Exatamente. que elas vão desenvolver? Será que elas vão ser pessoas que tenham habilidades positivas, concretas, boas, ou elas vão ser pessoas completamente desestruturadas, num mundo desestruturado, como a gente diz hoje, distópico, totalmente distópico, como a gente está vivenciando nos dias de hoje? Eu acho meio complicado existir, vamos dizer, quem sabe, uma mãe suficientemente boa. A mãe não Sim, consegue ser boa para si mesma, porque ela está vivendo sob uma pressão de gênero, né? de ordem econômica, e de outras coisas tantas que existem na vida da gente, principalmente no Brasil, na questão de violência doméstica, de violência estrutural do Estado e de todas as outras coisas, né? Da criminalidade, tantas outras coisas que perpassam o nosso mundo atual. É tão complexo, tão drástico, que a gente olha à nossa volta e pergunta: quem vai criar nossos filhos? É isso. Eu acho muito muito bem. difícil. Muito bem, Angela. Muito bem. É difícil mesmo, complexo, mas eu acho que nós, enquanto profissionais dessa área, não podemos desistir disso. Eu acho que vale a pena a gente discutir, promover palestras, encontros, seminários para discutir, porque se a gente simplesmente, né, deixar correr frouxo isso daí, aí a gente não está, nós não estamos correspondendo à nossa, né, à nossa posição. Mas é difícil, sim, claro que é difícil. Tem um livro interessante que fala de fábrica de idiotas digitais, acho que é isso mesmo, fábrica de idiotas digitais. Eu até tive estava há pouco vendo isso. É, então, nós estamos passando por esse momento. A tecnologia, as redes digitais, essas coisas estão sufocando, né? E eles promovem esse tipo de coisa, o consumo, promovem o exagero, a O senhor performance, falou, o senhor falou enfim. muito bem, professor. Ficou sem som, Angela. Quando a Oi? Eu não ouvi você. psicanálise Cortou sua voz, Angela. Deixa eu ver se eu pego aqui o livro. Não está dando para entender nada, Ângela. Está cortando completamente. eu pergunto ao senhor, Eu professor. acho interessante você sair e retornar para ver se melhora. Cortou a fala da Ângela aí. Eu tenho não estou achando aqui, mas é Fábrica de Idiotas Digitais mesmo, né, o livro. E tem um filósofo francês também que fala alguma coisa o luxo eterno. Legal, voltou. Estava Melhorou cortando toda a sua bastante. voz. Você pode repetir, Eu Ângela? estava perguntando, professor, posso Sim. repetir, eu estava perguntando quando que a psicanálise vai chegar nas escolas ou nas universidades, para que sejam discutidos em palestras coisas que os leigos possam entender,
não é? Sim, Aqueles que não sim. fazem psicanálise. E quando eu penso que quando, e na minha cabeça